Boa noite a todos. Meus irmãos, antes da gente iniciar hoje a nossa exposição, eu preciso fazer uma pergunta para vocês. Tá? E dependendo da resposta, a gente segue ou não com a palestra. Tá bom? Qual é a pergunta? Vocês levantem a mão, tá? Quem aqui é médium? Levanta a mão. Quem é médium? Levanta alto a mão. Quem é médium? Quem é médium? Mais uma vez. Pode baixar. Vamos inverter agora. Todos levantem a mão, por favor. Todos. Todos vocês são médicos. Todos vocês são médicos. Tá? Eu sei que tem aqueles que não acreditam, tem aqueles que sabem que são, mas têm medo, né? Tem aqueles que aceitam e outros que não aceitam. A maioria já deve ter visto o tema na noite, na nossa página, na internet. Mas, para que a gente possa discorrer então sobre o assunto de hoje, eu trago para vocês sobre a mediunidade. Porque dentro de uma casa espírita, o que mais acontece são relações mediúnicas, inter-relações mediúnicas. Então é interessantíssimo que todos que estejam numa casa espírita, pelo menos tenham noções básicas a respeito da mediunidade. Tá? E por que eu disse para vocês que todos são médiuns? A mediunidade ela não é intrínseca a um ou a outro, ela é de todos, de todos. Porque o termo mediunidade ele vem lá do latim, tá? E significa o quê? Intermediação, intermédium, né? E é uma faculdade, isso aí do Aurélio, tá? Isso foi extraído do dicionário. Ele fala que é uma faculdade psíquica ou uma sensibilidade extrafísica. Por que extrafísica? Porque está fora do nosso físico, tá? Uma coisa que vem e que vai, depois nós vamos mostrar no transcorrer da nossa explanação, que ela tem relação com os dois planos, o físico e o espiritual. Mediunidade, então, é a aptidão que nós temos para ser médium. Médium é a pessoa que pode servir de intermediária entre os vivos e os espíritos desencarnados, ou os encarnados e os desencarnados. Quem são esses? Mais uma vez, todos nós. Então vocês vão sair daqui hoje pelo menos com uma certeza. Quem não sabia, fica sabendo, e se alguém perguntar lá fora, pode dizer, eu sou médium. Tá? Todo aquele que sente num grau qualquer, vejam bem, num grau qualquer, tá? A influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente a todo o homem. Não constitui, então, privilégio exclusivo de ninguém. Não é só o pessoal que trabalha na casa espírita, o pessoal que está aqui dentro, que tem, digamos assim, esse dom. Não é. Muita gente acha que não, o cara trabalha na casa espírita, então ele é médico. Eu posso ser médico dentro da minha casa, na rua, em qualquer local, pois todos somos médicos. Tá? Usualmente, assim só é qualificado aquele que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então todos nós somos mais ou menos médios. Por que mais ou menos? Uns com maior sensibilidade, outros com menor, mas todos somos. Tá? Isso está lá no item 159 do Livro dos Médiuns. Não sei se alguém aqui já leu, tá? Mas é interessante, aqueles que querem aprofundar um pouco mais a respeito desse conhecimento, podem ler o Livro dos Médiuns. Ela é uma expressão, então, físico-psíquica que é inerente ao homem, por cujo meio lhe é possível entrar em contato com outras faixas vibratórias, além e aquém daquelas que são captadas pelos seus equipamentos sensoriais. Faixas vibratórias. O que quer dizer faixas vibratórias? Nós somos energia, tá? Então nós vibramos com essa nossa energia em determinadas faixas. Uns mais elevados, outros menos elevados, mas nós temos uma vibração, todos nós, porque nós somos energia. O próprio espírito é energia, né? Luz, energia. Então todos nós vibramos em determinadas faixas, determinada frequência. Essa frequência que nós vibramos é que determina o nosso estado momentâneo, né?
Nós podemos estar vibrando de uma forma positiva, como também podemos estar vibrando de uma forma negativa, dependendo do nosso estado psíquico, principalmente. Tá? Essa faculdade propriamente dita, ela é orgânica. Então, mediunidade é orgânica, é nosso. E, portanto, ela independe da nossa moral. Por isso que nós dizemos que existem médiuns bons e médiuns maus. Porque a moral não quer dizer nada, é uma faculdade orgânica. Né? Mas já não acontece o mesmo com o uso. E pode ser bom ou mal, segundo as qualidades do médium que exerce a mediunidade. Então, é uma qualidade orgânica que todos temos, porém, a forma de utilizar é que vai dizer se é uma qualidade boa ou uma qualidade ruim. A mediunidade pode ser utilizada para o bem, mas também, infelizmente, pode ser utilizada para o mal. Quando é que vai surgir a mediunidade? Ela não depende de lugar, tá? Independente de lugar. Nem de condição social, ou nem de sexo, de idade, pode surgir na infância, adolescência, na velhice, ela independe. Muita gente aqui dentro não levantou a mão. A grande maioria, 95% das pessoas que estão aqui dentro não levantaram a mão quando eu perguntei se eram ou não médicos. Né? Já estão, digamos assim, a maioria aqui em estágio ou, né, como diz ali, na infância não tem mais ninguém, tem uma criança? Não. Né? Na adolescência, talvez alguns adolescentes, juventude, na idade madura, acho que a grande maioria, né? E na velhice alguns. Provavelmente quem não levantou a mão não sabia disso, né? que já tinha esse dom, digamos assim, desde quando se nasce. Tá? Então, independe de idade, local, sexo, né? Ela pode se revelar aqui dentro, a grande maioria vem aqui para dentro, porque algumas vezes tem surtos ou indícios, né, de mediunidade aflorada, mas não sabe lidar, e aí procura um centro espírita para ter esse esclarecimento. Então, normalmente ela vai se revelar aqui dentro através do quê? Do estudo, do desenvolvimento, né, e da orientação segura que o centro espírita pode nos dar a respeito desse tema, que é muito importante, como eu disse, para o centro espírita. Tá? Mediunidade e sintonia. A própria mediunidade, ela já é sintonia. É uma filtragem. Né? Cada espírito vai viver entre as forças com as quais se combina, transmitindo as segundas concepções que lhe caracterizam como modo de ser. Então, a mediunidade nada mais é do que a interligação entre os dois planos, o físico e o espiritual. Para que haja essa conexão, precisa haver sintonia. Certo? A sintonia é que vai ditar nós sermos mais ou menos médios, como estava lá no início. Pois todos somos, mais ou menos. Para que nós tenhamos, então, uma filtragem, como ele fala aqui, para que eu saiba, para que eu consiga filtrar o que vem realmente do plano espiritual e o que não vem, eu preciso educar essa mediunidade. Digamos assim, o mais importante de todos nós é sabermos educar a nossa mediunidade. Não fiquem assustados, eu sei que muita gente aqui ficou assustado, né? Quando eu falei que é médium. Daqui a pouco sai por ali, começa a ficar coisa, começa a ver espírito, né? E aí se assusta. Não precisa ter medo. Né? Eles somos nós amanhã. Então, espírito, nós somos espíritos encarnados, a diferença é que nós somos o corpo e eles não. Então não precisa ter medo de espírito. Não quero desenvolver a minha mediunidade. Tranquilo, sem problema nenhum, mas não tenha medo, não tenha receio, não tenha dúvida. Isso é o mais importante. Tá? Eu quero saber um pouquinho mais. Tudo bem, procura a casa espírita, a gente tem grupos de estudo, ou seja, aprofundem um pouco mais e utilizem a mediunidade para o bem, que é o maior propósito. Certo? Todos nós que trabalhamos com a mediunidade temos que ter isso em vista. Trabalhar para o bem. Somente isso. Tá? Dúvidas? Quem é médico?
Levanta a mão. Bom, mas ainda tem gente com a mão baixada. Não estão acreditando no que eu estou falando? É só aqui, é só na doutrina espírita que tem médiuns? Não é. A mediunidade, como ela é no sentido de todos os homens, ela tem uma condição da própria alma e a mediunidade então sobrevive à morte do corpo. Em todas as religiões existem médiuns. Eles chamam, talvez, de outros nomes, né? Mas na doutrina espírita especificamente, nós chamamos de médiums aqueles então que têm essa característica de intermediar os dois planos, certo? Para o bem. Que fique bem claro isso, tá? Aí que estão os grandes medos, por isso que eu trouxe essa pergunta. Tem muita gente que tem medo de mexer, não quero mexer com isso, vai me perturbar. Aí a própria mente da criatura já vai criar, né, um ar, digamos, já vai criar um ambiente propício para quê? Para ter a perturbação. E quem é que vai perturbar? Se eu faço a intermediação entre os dois planos, quem vai me perturbar? Se eu deixar? Quem? O vizinho? Não. Se eu entender que a mediunidade vai me trazer perturbação, eu vou abrir um espaço enorme para que realmente essa perturbação exista. É por isso que eu preciso ter a consciência e a certeza de que eu posso mais do que qualquer outro tipo de espírito. Nenhum espírito pode fazer comigo o que eu não queira que ele faça. Então esse medo precisa sumir e a certeza de que eu posso combater qualquer tipo ou intermediar qualquer tipo de relação entre o plano físico e o plano espiritual, ok. Por isso que ele diz lá, a mediunidade não é doença. Tem muita gente que acha que começa a ter, principalmente aquelas pessoas que desconhecem a doutrina, desconhecem qualquer tipo de religião, e lá no interior, por exemplo, começam a ter visões, surtos, a mediunidade aflorando, não sabe o que é, desconhece o processo, e aí começa a ter medo, né, diz lá, e acha que está doente. Aí a mãe vê que o filho tem mediunidade, não sabe o que é mediunidade, acha que é doença. É uma faculdade natural, como a gente falou, que é inerente ao homem. Então, se a pessoa se perturba através das manifestações mediúnicas, é por falta de equilíbrio emocional, por ignorância, ou seja, desconhecimento, né, do que seja mediunidade, ou porque está sob a ação de espíritos maus. Aí já é uma outra coisa. Pode acontecer, sempre acontece, os processos obsessivos. Sempre. Nós estamos constantemente trabalhando contra esses espíritos obsessores. Também não é para ter medo. Tá? Como eu falei, nenhum espírito faz mal para a gente se a gente não quiser que ele faça. Ah, mas eu não sei fazer, eu não sei me defender. Oração, pensamento positivo e fé. Pronto. Tá? Rebate. Isso é certo, isso acontece. Então, porque há quem não saiba se equilibrar no uso da mediunidade. Por isso, então, apresenta esses distúrbios. E aí foi levantada a hipótese de ser a mediunidade um estado patológico, ou seja, uma doença do médium. Não. Não é. Não é doença. Tá? Mediunidade, mais uma vez, é um dom inerente a todos nós, seres encarnados. Tá? Para esclarecimento do assunto, Allan Kardec indagou os espíritos e os espíritos responderam: será a faculdade mediúnica indício de um estado patológico qualquer ou de um estado simplesmente anômalo, ou seja, fora do normal? Aí os espíritos responderam: anômalo às vezes, porém não é patológico, não é doença. Anômalo fora do normal? Talvez, né? Porque a normalidade não é a gente ficar o tempo todo tendo esse tipo de relação, mas não é patológico, certo? Há médicos de saúde robusta e os doentes o são por outras causas. Então, nada de achar que a pessoa está doente por estar aflorando a sua mediunidade, por estar tendo relações mediúnicas, às vezes sem conhecer. Por isso, interessante esse tema, para que a gente comece, né, a se familiarizar com esse assunto
para se porventura acontecer alguma coisa em casa, na rua, que às vezes acontece, né? A mediunidade deseducada muitas vezes leva pessoas a cometerem uma série de coisas que a gente muitas vezes olha e não acredita, né? Mas é interessante que a gente saiba que isso pode acontecer e a gente precisa o quê? Aceitar no primeiro momento, né? Que é uma coisa natural, e depois a gente, se quiser ir mais a fundo, educar essa mediunidade. Tá? Qual é a natureza da mediunidade? A prática mediúnica usual na casa espírita é considerada como um instrumento de aperfeiçoamento espiritual disponibilizada por Deus, e nesse aspecto pode configurar uma provação. Importante isso também. A gente passa a vida inteira sofrendo provações mediúnicas e não sabe. Pode ser uma expiação, depois eu vou dizer o que é a expiação, ou pode ser uma missão, tá? De acordo com as nossas necessidades evolutivas. Ou seja, nós estamos encarnados precisando evoluir. Todos nós temos necessidades de evoluir. Todos nós. Ninguém veio para cá para estagnar. A gente veio para cá para evoluir. E a mediunidade, muitas vezes, ela nos é ofertada para que a gente utilize como forma de evolução. E aí vem os três tipos. Eu preciso evoluir muitas vezes através das provações, eu preciso evoluir muitas vezes através das expiações, ou eu venho com uma missão que também me leva à evolução. Certo? Estão dormindo? Não estou entendendo nada. Está fácil? Está fácil a forma como eu estou apresentando? Sejam vamos participar. Tá? Tranquilo? Tá. Qualquer dúvida pode interromper. Tá? Mediunidade de prova, que é a primeira lá. Também é mediunidade tarefa. Denominada mediunidade tarefa. São aqueles que vêm com o objetivo de reparar os equívocos cometidos em existências pretéritas. Aqui eu abro um parênteses. Eu sei que tem muita gente aqui dentro que não é espírita, digamos assim, convincente, né? São simpatizantes da doutrina, vêm de outras religiões, vêm lá do catolicismo, eu vim também, né? E eu sei que é muito difícil ainda para alguns acreditarem na reencarnação. Isso eu sei. Que a gente já viveu lá atrás e vai viver de novo, isso aí é meio estranho, eu não acredito. A gente só tem uma vida. É essa e pronto. Né? Não é. Tá? Então vocês que vêm lá de outras religiões e ainda têm essa dúvida, para continuarem, não é uma coisa que tem que, né? Aqui a gente não obriga ninguém a fazer nada. Mas procurem acreditar na reencarnação. Se ainda tem dúvidas, pesquisem, leiam mais, se aprofundem nesse tema da reencarnação, porque senão não tem por que frequentar uma casa espírita se eu não acreditar na reencarnação. Porque a casa espírita ela vai mostrar exatamente por que eu estou aqui. Por que eu sofro. Por que acontecem coisas comigo que eu não entendo ainda. Então, eu preciso acreditar que eu já existi. Que eu já tive outras vidas. E que eu vou ter tantas outras quantas forem necessárias. Certo? Por quê? Porque aí está a justiça divina. Eu já falei isso, mas vou falar de novo. Se houvesse só uma vida, onde é que estaria a justiça de Deus? Uns tão saudáveis, uns tão doentes, uma vida só para um ser tão rico, outro ser tão pobre, um ser perfeito, outro ser aleijado. Cadê a justiça? Uma vida só. Acabou a vida do rico, acabou a vida do aleijado, do pobre, do doente, do mendigo. Será que ele não pode ter uma outra oportunidade de vir melhor? E aquele que vem melhor, se não soube aproveitar aquela encarnação no bem, não voltar a reparar os seus erros? É isso que a reencarnação prega. Reparo dos erros passados, de vidas pretéritas, como ele faz ali. Então, essa mediunidade de prova ela é exatamente para isso. Para que eu possa, através dela, reparar erros passados. Tá? Se reveste então de provas ou tribulações que nós escolhemos lá em cima, antes de reencarnar. Outros também que não acreditam nisso, né? Eu vou escolher sofrer na Terra. Sim. Porque o que eu fiz lá atrás foi muito grave. Então, para que eu repare aquilo que eu fiz lá e melhore, e progrida e evolua, eu preciso aceitar certas tribulações na Terra, certos problemas. Aí eu peço para ter uma nova oportunidade para que eu venha e repare os meus erros, através das provas que eu pedi.
nós escolhemos apenas o gênero dessas provas, tá? Os detalhes, né, das consequências da posição em que nós nos achamos ainda, muitas vezes vai ser consequência das nossas ações já encarnadas. Então, às vezes eu peço para vir, para passar por determinada provação, né, que é programado lá em cima, eu chego aqui, eu me desvio daquilo que eu me comprometi, e aí complica mais a situação, e então eu vou encontrar mais dificuldades. Agora, se eu venho e sigo aquilo que eu me comprometi, ok, as provações vão minimizando, vão se minimizando, tá? A mediunidade de expiação, por outro lado, refere-se à necessidade de cumprir ou expiar uma pena decorrente de grave violação à lei de Deus. Tá? Expiação. Tem dois tipos de expiar. Né? O expiar com X, que é pagar, que é resgatar, e o expiar com S, que é aquele que a gente espia pela fechadura lá. Né? Eu vou expiar com S e expiar com X. Essa expiação, então, não é mais uma prova, né? Lá atrás era prova. Aqui já é um erro que eu cometi, que eu estou reparando. Então, na mediunidade de expiação, os médiuns são atormentados por espíritos perturbadores ou perturbados. A expiação nessa situação, né, diz Emmanuel, alinha os quadros da enfermidade e infortúnio que começam do berço, e a evolução vai desdobrando essas realizações e as esperanças que elas vão se entremostrando durante a meninice, durante a nossa vida. Né? Todavia, Allan Kardec avisa, a duração da expiação está subordinada ao melhoramento do culpado. Então, a gente tem toda a vida para melhorar. Né? Como eu falei, a gente tem diversas vidas, diversas encarnações. Em todas elas, nós temos oportunidade de se melhorar. Né? Então, como eu falei, a gente vai voltar tantas vezes quantas forem necessárias para que a gente chegue lá, né, no nosso objetivo, que é a perfeição. Vai demorar? Vai, mas nunca é tarde para a gente começar. Certo? Então, vamos começar o quanto antes esse processo de melhora. E a mediunidade de expiação nos dá essa oportunidade também. Opa, eu errei. Então, se eu estou passando por determinado sofrimento, determinado problema aqui nessa encarnação, é porque eu tenho alguma coisa ainda a resgatar ou ainda a prestar contas. Então, vamos lá utilizar a mediunidade para o auxílio e para minimizar todo esse tormento que muitas vezes a gente passa na Terra. E por fim, a mediunidade de missão. Aí já é uma coisa mais elevada. Por quê? Porque é uma conquista do médium, né? Que durante a sua reencarnação se compromete em promover e fazer o bem. Renasce com o compromisso de instruir os homens, em ajudá-los a progredir, em melhorar suas instituições por meios diretos e materiais. O espírito vai se depurando pela encarnação, concorrendo ao mesmo tempo com a execução dos desígnios da providência. Espíritos missionários, né, são espíritos que já são tanto evoluídos, com certeza mais do que nós, que vêm, né, com a mediunidade, então, e utiliza essa mediunidade como missão. Ele vem com a missão do auxílio. Então, lhe é dada essa faculdade, lhe é oferecida a faculdade para que ele auxilie, né, principalmente o processo de evolução do orbe, da Terra, do globo terrestre, do nosso planeta. Tá? Para vocês terem uma ideia, fazendo um parênteses aqui, hoje, mais ou menos na Terra, no planeta Terra, existem 7 bilhões de espíritos encarnados na população da Terra hoje. Se eu estiver errado, alguém me corrija. 7 bilhões foi a última vez que eu vi. Deve ter um pouquinho mais. Para cada um de nós, existem 4 espíritos desencarnados. Ou seja, 28 bilhões de espíritos desencarnados atrelados à Terra. Certo? O orbe terrestre. Ou seja, 7 bilhões aqui na Terra vivos e outros 28 bilhões desencarnados, mas ainda atrelados à Terra. O que quer dizer isso? Que para cada um de nós existem 4 espíritos desencarnados, certo? Um deles é o nosso
é o nosso anjo guardião, o nosso protetor. E os outros 3? Pode ser que sejam os obsessores esperando para nos perturbar. Então, para que vocês tenham uma ideia então, da população espiritual da Terra, só da Terra, esqueçam outros planetas habitados, só da Terra. Então, o orbe terrestre hoje lida com 35 bilhões de espíritos. É gente, né? É bastante, né? 35 bilhões. Com 7 aqui, 28 por aí. Se a gente tirar um para cada um dos 7 bilhões, sendo o nosso anjo guardião lá, o nosso espírito protetor, ainda sobram outros 21 milhões de espíritos. A gente chama de espíritos errantes, muitos deles, que são os espíritos que aguardam novas oportunidades de reencarnação, de reencarnar. 28 bilhões de espíritos ainda aguardam a oportunidade de voltar para cá. Por isso eles ainda estão atrelados fluidicamente à Terra. Certo? E esses retornarão? Pode ser. Quando? Depende muito do processo lá no plano espiritual. Mas que a gente vê a população mundial aumentando dia após dia, a gente vê. Ou seja, muitos espíritos reencarnando ainda. E vão continuar reencarnando, e outros vão continuar desencarnando, para que haja esse movimento de vai e volta, para que a Terra possa progredir. Porque o objetivo não é só a progressão do espírito, o objetivo é também a progressão do planeta em que esse espírito vive. Para que o planeta progrida e passe de fase, que a gente hoje está no mundo de provas e expiações, e a tendência é que a gente passe para o mundo de regeneração, que vai ser um mundo um pouco melhor que esse hoje. Para que isso aconteça, os espíritos que vão para lá têm que ser melhores. Vão para lá, que eu digo aqui mesmo, mas vão acompanhar essa transição, precisam estar melhores moralmente, principalmente. Para que essa moral seja alcançada, a gente precisa evoluir. Muitos de nós aqui, talvez todos, vamos voltar ainda para dar sequência nesse processo. Enquanto outros espíritos mais evoluídos do que nós também estão vindo para cá, para que auxiliem o processo da Terra de evoluir mais rápido e passar logo essa fase transacional que já está acontecendo. Nós já estamos nesse momento de transição planetária, ou seja, passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E depois para outro, até chegar nos mundos felizes lá, que é o que todo mundo almeja. Para quem não leu, leia Progressão dos Mundos. É importante, é interessante que a gente entenda o porquê dessa nossa trajetória aqui na Terra. Quais são os principais, então, tipos conhecidos de mediunidade? Rapidamente vou passar. Primeiro, efeitos físicos. Mediunidade de efeitos físicos. Aqueles médiuns que são aptos a produzir fenômenos materiais, como movimento de corpos inertes, ruídos, pancadas, vozes, materializações, transportes, etc. Isso aqui aconteceu muito lá atrás, quando o Espiritismo estava desabrochando, e aí precisava-se de mostrar que realmente existia um outro mundo, que era o mundo dos espíritos. E aí foi dado, hoje até acontece ainda alguma coisa, mas em menor grau do que aconteceu lá na década, lá nos anos 1800, 1700, 1800, quando o Espiritismo começou a ser mais difundido aqui. Então os médiuns de efeitos físicos podiam fazer realmente, já ouviram falar das mesas girantes? Quem ainda não leu também lá, como começou o Espiritismo, é interessante a gente saber, faziam as mesas levantassem, girassem, batiam, tinha comunicação através dos toques, falavam-se com os espíritos, eles respondiam através de toques na madeira, um toque era sim, 2 era não, então faziam-se esses questionamentos. Isso foi moda na França, nos Estados Unidos, lá na época de 1800. Hoje os médiuns de efeitos físicos são mais raros, mas ainda existem. Os médiuns sensitivos ou impressionáveis, esses são mais comuns.
são aqueles que são suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma impressão vaga, né, por uma espécie leve. Às vezes a gente sente aqui alguma coisa passando perto de nós, né, muitas vezes a gente não sabe o que é, mas pode ser aquela sensação de que eu estou com alguém do lado, e realmente muitas vezes está. Né? Então são os médiuns sensitivos, aqueles que sentem a presença dos espíritos. Os audientes, o nome já diz, aqueles que escutam os espíritos. Ah, mas tem médium que escuta o espírito? Tem. Tá? Não estou mentindo aqui, tá, gente? Não vim mentir. Se eu estou falando é que está nas obras práticas, está escrito, está comprovado, já foi feito todos os tipos de testes, né? E realmente se comprovou. Então ele até colocou lá no filme Ghost, né? Ela escutava, ele falava com ela escutava e fazia o que ele mandava. Né? Então são aqueles que ouvem a voz dos espíritos. Tá? Essas comunicações muitas vezes podem ser agradáveis ou desagradáveis, depende de quem está se comunicando. Então, se é um espírito bom, coisas agradáveis a gente vai ouvir. E muitas vezes tem gente que escuta muita coisa ruim. Realmente escuta. Porque também existem ainda muitos espíritos inferiores que vêm exatamente para tumultuar o processo todo. Tá? Então, os audientes têm essa faculdade de ouvir os espíritos. Os videntes, né, aqueles que enxergam, né, veem espíritos. Alguns possuem isso no estado normal, né, acordados, e vai se lembrar do que vê. Outros vão ver isso somente em estado sonambúlico. O que é o estado sonambúlico? É aquele estado de sono. Estou lá dormindo, eu sonho, eu vejo, eu tenho aquela sensação. O sonambúlico é aquele estado em que não estou totalmente dormindo e também não estou acordado. É um estágio intermediário entre o sono e o despertar, de estar esperto. Tá? Ver os espíritos também durante o sono resulta de uma espécie de mediunidade, mas não constitui propriamente falando o que se chama vidência. A vidência é realmente aquele que enxerga, que vê. Quando a gente vê através de sonho ou através, né, do estado sonambúlico, não é bem vidência. Tá? Ele distingue bem isso aí. Aí ele pergunta, qual a diferença entre a vidência, aquele que vê realmente, e a clarividência? A clarividência é um pouco mais acentuada, né, a forma de enxergar esses espíritos. Tá? Os videntes veem com clareza e os clarividentes que veem com muito mais clareza e muito mais exatidão. Conseguem muitas vezes ver forma, né, ver o rosto, às vezes a vidência vê vultos. Né, vê um vulto, eu tenho assim, uma noção de que ali tem alguma coisa, e os clarividentes enxergam realmente o formato até da pessoa, muitas vezes, do espírito. Tá? Essa é a diferença da vidência e da clarividência. Os falantes, que a gente também são os que conseguem transmitir a mensagem dos espíritos através da fala. Isso acontece muito nas reuniões mediúnicas, né? E o médium, por estar em transe mediúnico, ele recebe e fala, né? Ele utiliza da sua voz para transmitir a mensagem dos espíritos. Esses são os médiuns falantes. Tá? Os espíritos vão atuar então sobre o órgão da fala, como atuam muitas vezes sobre a mão daqueles que são os escreventes, que nós vamos ver agora, que são, agora não é, também, através das mãos. Tem os médiuns curadores, que são aqueles que têm o dom de curar pelo simples toque, olhar ou imposição das mãos, sem o uso da medicação. É a ação do magnetismo animal que produz a cura. Mas essa faculdade deve ser classificada como mediunidade, porque as pessoas que possuem esse dom não agem sozinhas, mas são auxiliadas por espíritos que se dedicam a essa tarefa. Médium curador. Como todos nós somos médicos, todos nós podemos também ser médiuns curadores, através da imposição das mãos. O passe, por exemplo, não é? Não tem a imposição das mãos do médico, vocês tomam o passe. Agora nós não temos os passes lá dentro, mas de qualquer forma, como os médicos se posicionam aqui para dar o passe coletivo, através das mãos são emitidas energias curadoras. Energias curadoras. Ah, mas eu tomei o passe e não me curei da doença que eu tenho. Nem sempre isso acontece, né? Depende muito do nosso merecimento também. Então vai acontecer muitas vezes de eu entrar numa câmara de passe ou numa sala dessa para tomar um passe, e os médiuns vão
centralizar, vão concentrar as energias sobre vocês todos, e daí vocês muitas vezes saem daqui muito melhores. Poxa, eu saí da casa espírita com uma sensação muito melhor. Realmente, porque houve troca da energia, né, que estava conosco aqui dentro, por uma energia muito melhor que foi transmitida a todos nós através dos médiuns que têm o dom da cura e dos espíritos que aproveitam a oportunidade de nós estarmos reunidos e vêm também para auxiliar todo esse processo. Tá? Então, os médiuns curadores. Todos são? Depende, como eu falei, depende muito da intenção, depende muito da moral do médium. Né? Não é todo mundo que vai chegar e pôr as mãos e vai promover algo, né, extraordinário. Vai acontecer de acordo com o merecimento de cada um, com a moral de cada um principalmente. Tá? Os médiuns pneumatógrafos também já foi lá no passado, são aqueles que produzem a escrita direta sem tocar no papel. Não sei se já viram algum filme a respeito, mas existe a mesa mediúnica, os médiuns se concentram, colocam o papel ali e a escrita aparece sem que ninguém toque em nada. São os pneumatógrafos, tá? Através da quem que escreve? Eles. Mas o médium está ali porque precisa da energia material daquele médium que está ali, da animal, fluido animal, para que haja. Difícil, mas já aconteceu e já foi comprovado. Tá? Mais normal, que é isso sim acontece muitas vezes ainda, que são os médiuns psicógrafos. Ali Chico Xavier, que era foi um dos maiores médiuns psicógrafos do Brasil. Tá? Psicografou uma enormidade de obras através da escrita. Se concentrava, recebia a intuição e a orientação mediúnica e escrevia. Os pintores ou desenhistas, aqueles que têm um fenômeno mediúnico que é chamado isso de psicopictografia, ou seja, pintura mediúnica também. Não sei se já viram, mas tem filmes, tem documentários a respeito disso aí, até médiuns que pintam com os pés. Não sei se alguém aqui já viu. Tá? Podem pintar com as mãos ou com os pés. Tá? O espírito vem, se manifesta, principalmente espíritos de pintores desencarnados, né, que se utilizam dos médiuns para continuarem pintando. Tá? Hoje, para que serve a mediunidade então hoje? Né? Deus nos deu a mediunidade para ser exercida com objetivos sérios e úteis. Ela serve para autoiluminação, né? A gente vai realmente se iluminar. Aqueles que levarem a sério tudo que é previsto para que a gente possa exercer a mediunidade de forma correta, vai promover autoiluminação para todos nós. Para auxiliar o progresso da humanidade, como eu falei aqui, precisa ter esse processo, desse progresso da humanidade, e a mediunidade auxilia nisso aí, desenvolver as nossas virtudes e principalmente ajudar o outro nos dois planos. A gente ajuda tanto os encarnados, mas muito mais os desencarnados, através da mediunidade. Então a mediunidade hoje é utilizada para auxílio. Tá? Existem aqueles que cobram pela mediunidade que tem. É errado. Por quê? Dai de graça o que de graça recebeste. É uma máxima de Jesus. Dai de graça o que de graça recebeste. Então aqueles que cobram, eu não tenho nada a ver, né, mas eu sei que tem aquelas pessoas que realmente têm o dom mediúnico e utilizam esse dom, né, para o trabalho e aí cobram pelo trabalho. Não, eu não acho justo, né, mas não vou julgar ninguém. É para dar de graça o que recebeu de graça. Então auxiliar o outro nos dois planos. Chico Xavier, no primeiro diálogo que ele teve com o Emmanuel, ele fala o seguinte, né? Se você está realmente disposto a trabalhar na mediunidade, com o Evangelho de Jesus, isso aí, Emmanuel pergunta para Chico. Né? E ele responde: se os bons espíritos não me abandonarem, não será você desamparado, Emmanuel falou, né, para ele. Mas para isso é preciso que você trabalhe, estude e se esforce no bem. O que foi falado para ele serve para nós. E o senhor acha que eu estou em condições de aceitar o compromisso? Né? Chico pergunta. Perfeitamente, desde que você procure respeitar os 3 pontos básicos para o serviço. Porque o protetor se calou,
Chico perguntou para ele: qual é o primeiro? Aí ele respondeu: disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. Aí ele matou, né? Se não houver disciplina no trabalho mediúnico, nada acontece. Ou se acontecer, acontece de forma desregrada. Então a disciplina é a principal virtude que nós precisamos ter para exercer de forma correta e séria e realmente para o bem a mediunidade. Se não houver disciplina, não tem como fazer um trabalho sério. Qual é a nossa maior meta? Nossa, que eu digo de todos nós, porque com todos somos médiuns, né? Usar a mediunidade como instrumento para melhorar a humanidade, aprender a utilizá-la de forma honesta, idônea, voltada para o bem, colocando-se permanentemente como instrumento de ajuda para a evolução da humanidade, deixando a energia grandiosa de Deus fluir pela bondade e pelo amor. Se o médium souber trilhar sua vida com humildade, constância de propósito, usando essa força com discernimento, também poderá viver inserido em uma atmosfera espiritual linda, agradável, amorosa e verdadeiramente encantadora. É preciso ficar atento sempre, a todo instante. Orai e vigiai funciona muito bem. Pense nisso. O que é o orai e vigiai hoje? Orai e vigiai. É uma máxima também da doutrina espírita. Já ouviram falar? Quem já ouviu falar em orar e vigiar? Levanta a mão. O que significa orar e vigiar, gente? Como eu falei lá atrás, oração e o pensamento, né? Ore e vigie. Vigie o quê? Vigie o pensamento. Porque o pensamento é a via que vai me trazer as coisas boas ou as coisas ruins. Ore para trazer para junto de você o plano superior. E vigie os pensamentos para que o plano inferior não se aproxime. Isso é, sinteticamente, sintetizando a máxima, é para isso. Orai e vigiai. Oração me liga ao plano espiritual. Eu crio uma barreira protetiva e vigio o tempo todo para que essa barreira não seja furada. Porque as ameaças do plano inferior são constantes. A todo instante nós estamos tendo, né? Nosso dia, eu me torno repetitivo, eu tenho que falar, né? A nossa vida é uma senoide, ora a gente está em cima, ora a gente está embaixo, ora a gente está em cima, isso aí é natural da nossa vida encarnada hoje. Faz parte, ou seja, quando eu estiver bem, eu oro e vigio para continuar lá em cima. Aí, por um descuido, eu não orei, eu não vigiei, eu caí. Aí, quando eu caí, eu estou lá na parte de baixo, eu preciso, lembrar, eu preciso orar e vigiar de novo, para que eu suba. E assim eu vou. E assim é a vida. Então, coloquem essa máxima também. Oração e pensamento. Pronto. Orar e vigiar. Acabando, tá? Você fica quieto, né? Isso é importante falar, tá? Perigos e abuso, né, no exercício da mediunidade. Muitas vezes a gente se acredita privilegiado. Eu tenho faculdade, eu sou médium, né? Aí pronto, sobe a cabeça. Não atender às solicitações de estudo, eu preciso estudar. Para exercer a mediunidade sem estudar, não vai dar certo. Não vai dar certo. Tá? Achando-se que o guia espiritual vai ensinar tudo. Não, não vai. Não ter horário para trabalhar mediunicamente, isso é errado. Entregando-se à prática a qualquer hora, ocasião e local. Não também. Disciplina, disciplina e disciplina. O horário e local faz parte da disciplina que foi falado lá por Emmanuel para Chico. Tá? Fazer trabalhos mediúnicos habitualmente em casa. Não também. Por quê? Mas lá na minha casa eu junto 2, 3 médios, a gente vai lá e faz um trabalho mediúnico. Não. O ambiente não é propício. Qual é o ambiente propício para um trabalho mediúnico? A casa espírita. Faça um esforço e venha para a casa espírita e trabalhe aqui.
Ah, mas tem uma pessoa precisando de ajuda, ela não pode se locomover. Bom, vamos analisar então e vamos deslocar 2 ou 3 médiuns lá para fazer o quê? Não é fazer trabalho mediúnico, desobsessão lá, não. É para fazer oração e procurar que aquela pessoa se sinta melhor. Mas trabalhos mediúnicos de intercâmbio com os espíritos, aqui, certo? Cobrar monetária ou moralmente pelos bens que eventualmente possa obter pela faculdade mediúnica, inclusive o perigo da obsessão. Já falei, cobrar não é correto. Tá? Quem age dessa forma, mais cedo ou mais tarde, ver-se-á em situação lamentável. E nós já tivemos aqui na casa, há quase 20 anos atrás, um exemplo que eu sempre trago, que aconteceu realmente isso. A pessoa começou a trabalhar com a mediunidade, se achou, né, que já estava no estágio tal, e começou a cobrar, sem a gente saber. Pediu uma cesta básica para um, pediu uma roupa para outro, eu preciso lá. Ou seja, perdeu a mediunidade. Perdeu. Porque Deus dá, mas Deus também tira. Perdeu, só que, e aí? Eu perdi a mediunidade, e agora? Ah, mas eu vou ter que então continuar, porque senão eu vou perder o que eu estava ganhando. E aí começa a dar uma confusão total que a gente logo nota. Porque logo vem as orientações erradas, logo vem os absurdos, né? E aí a gente fica sabendo através de quem foi atendido por A ou por B, que teve uma proposta X, ou que teve uma orientação que a gente descobre. Rapidamente a gente descobre. Então, muito cuidado. Como eu falei, dai de graça o que de graça receber. Tá? Não pode a gente ficar achando que vai utilizar a mediunidade para bens pessoais. Em Espiritismo, usamos certas práticas para cultivar nossas faculdades espirituais e nos relacionarmos com o plano espiritual. Quais são? A prece, uma das principais, né? A meditação, o passe. Todas as vezes que ocorre o passe, está tendo ali uma manifestação mediúnica. Por quê? Porque está tendo um concurso dos espíritos e dos médiuns. Então está tendo um processo mediúnico no momento do passe. A fluidificação da água, tem muita gente que não acredita. Eu sei que tem bastante gente que traz a garrafinha ali. Acreditem na água fluidificada. Acreditem, é um remédio, é um santo remédio, como dizem. Né? Por quê? Porque a espiritualidade vem aqui e vai preparar a nossa água ali, que a gente vai tomar em casa, ou se eu tenho uma pessoa doente em casa, que eu leve aquela água com um nomezinho específico, que ali vai ser depositado toda a medicação necessária para aquela pessoa toma em casa. Funciona. Então, existe também o concurso dos espíritos nesse processo de fluidificação da água. O intercâmbio mediúnico que a gente faz, né, muitas vezes nas mesas mediúnicas, as reuniões de estudo da doutrina, também estudo mediúnico, tá? E também da divulgação doutrinária, ou seja, tudo isso controladamente, tudo isso estruturadamente, né? Nada assim, né? Tudo embasado na doutrina espírita. As 5 obras básicas, para quem frequenta, que eu vejo muita gente está frequentando há bastante tempo, mas não pegaram uma obra básica para ler ainda. Então façam um esforço e peguem o Livro dos Espíritos, a Gênesis, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médicos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Claro, são livros ali que tem muitos livros complexos, não vai sair lendo a Gênesis sem antes ler o Evangelho, sem antes ler o Livro dos Espíritos, né? Mas leiam, procurem ler. Ah, mas eu tenho dúvida, uma leitura muito traz aqui, a gente discute fora do horário, sem problema nenhum. Mas não fiquem com dúvidas. As obras básicas esclarecem 99% das nossas dúvidas sobre a doutrina espírita. Tá? Tá aí um exemplo a ser seguido. E para concluir, ser médium não é apenas receber espíritos, é acima de tudo ser discípulo do bem, habilitando-se dia a dia no intercâmbio regenerador como alvo a proveito da reforma geral da humanidade, do planeta e de nós mesmos. Está aí a bibliografia utilizada, se alguém quiser anotar, né, para depois ler, depois a gente tem isso aí como e vai ficar disponibilizado na página da casa esta palestra, porque vocês podem pegar através
os slides e ver a bibliografia.